Pegue sua espada e seu cavalo, porque Discovery na escola vai esmiuçar a Era dos Reis em O Sistema Feudal, Castelos em Guerra. Primeiro, vamos ver como a queda do Império Romano levou ao caos e à criação de uma nova estrutura social em A Ascensão do Feudalismo. Depois, vamos explorar os salões frios e assombrados de algumas das fortalezas mais famosas do Reino Unido em Segredos dos Castelos da Grã-Bretanha. A seguir, vamos assistir papas, reis e doenças transformarem um continente em Europa medieval e renascentista. Finalmente, vamos avançar pela Idade Média e redescobrir a beleza das culturas romana e grega em O Início da Europa Moderna. E atenção às perguntas, atividades e fontes da pesquisa no final de cada segmento. Reis, Castelos e Camelot. A seguir. Discovery na escola. Ao assistir à primeira parte deste programa, lembre-se destas perguntas. De que modos os reis medievais podiam perder seu poder? Em que a lenda do rei Arthur difere da realidade durante a Era Feudal? A vida na Europa Ocidental durante a Idade Média era uma luta constante e geralmente era curta. A maioria das pessoas dependia da proteção dos reis e senhores locais e tinha poucas chances de melhorar sua vida. A Idade Média começou com a queda do Império Romano Oriental no século V. Esse período durou centenas de anos. Sem os romanos para fornecer proteção, a Europa medieval tornou-se um lugar violento e perigoso. Invasões frequentes de vikings, magiares, muçulmanos e outros ladrões enfraqueceram os governantes europeus que não podiam mais manter a lei e a ordem. Aproveitando a chance, nobres ricos que procuravam expandir seu poder e suas propriedades começaram a lutar entre si pelo território. Desse caos emergiu um novo sistema político e social chamado feudalismo. Como os reis europeus não eram fortes o bastante para controlar os nobres em luta que ameaçavam seu poder, fizeram um acordo com eles. Numa cerimônia formal, um monarca dava a um nobre um feudo, ou concessão de terra. O monarca também prometia proteger o nobre. Em troca, o nobre jurava lealdade, prometendo ser fiel a seu senhor, o monarca, e fornecer a ele guerreiros armados e outros serviços. Através deste contrato feudal, o nobre se tornava o vassalo do rei ou da rainha. Os vassalos do monarca também se tornavam senhores, subdividindo seus feudos e adquirindo seus próprios vassalos. Como seus superiores, esses nobres menores precisavam prometer publicamente lealdade e apoio em troca de terra e proteção. Muitas vezes o mesmo homem era senhor e vassalo. Senhor de um nobre menos poderoso abaixo dele e vassalo de um nobre mais poderoso acima dele. A sociedade feudal tinha uma ordem social rígida. O monarca estava no topo. Diretamente abaixo dele ficava a nobreza superior. Mesmo estando abaixo do rei, eram esses senhores locais que controlavam a vida da maioria das pessoas. A hierarquia social continuava pelo resto da sociedade. Abaixo da nobreza estavam os cavaleiros, guerreiros a cavalo que batalhavam por seus senhores. Os nobres às vezes contratavam guerreiros, soldados com o mesmo equipamento que os cavaleiros, mas não na sua posição social. Camponeses estavam na base da ordem social. Eles eram geralmente trabalhadores pobres e sem instrução que viviam e trabalhavam na terra dos nobres.
Os camponeses eram uma espinha dorsal econômica da sociedade, plantando e produzindo outros bens de que todos precisavam. Os camponeses eram considerados parte da terra em que viviam. Quando um nobre recebia um feudo, também recebia os camponeses que viviam nele. Os camponeses não podiam deixar a terra sem a permissão do Senhor e tinham de obedecer suas leis. Eles também tinham de trabalhar para o Senhor, cuidando das terras e fazendo pagamentos regulares com o que produziam. Em compensação, os camponeses podiam plantar numa parte das terras do Senhor para si mesmos. Talvez o mais importante, durante este período caótico, fosse gozarem de estabilidade e da proteção das leis do Senhor e de seus exércitos. Esses eram grandes benefícios durante a Idade Média, quando os senhores em guerra, bandidos e ladrões de fora da Europa eram uma ameaça séria. A principal fonte de proteção durante a Idade Média era o castelo. Um exército protegido dentro de um castelo era incrivelmente difícil de derrotar. Os nobres, seguros em seus castelos, podiam reforçar seus exércitos e expandir seu poder. Mas os castelos eram mais que apenas fortalezas para a nobreza. Eles também protegiam toda a comunidade. Em épocas difíceis, os camponeses locais se protegiam dentro das muralhas do castelo e geralmente ajudavam a defendê-lo. Sob o feudalismo, senhores superiores e inferiores, cavaleiros e camponeses dependiam um dos outros para sobreviver. A vida pode não ter sido fácil para a maioria das pessoas, mas o feudalismo transformou o caos em ordem e ofereceu estabilidade durante uma era violenta e incerta. Você sabia? A palavra feudalismo vem do latim feudum, de feudo, que está ligado à palavra germânica para gado. Quando os nobres recebiam feudos do rei, os camponeses e o gado estavam incluídos no acordo. Tente o seguinte: imagine que você é um monarca, nobre, cavaleiro ou camponês e escreva sobre sua vida durante o sistema feudal. A Grã-Bretanha medieval estava cheia de castelos e reis. Com a coroa, vieram as tradições, batalhas e confusão. As paredes desses castelos ainda estão em pé e elas guardam muitas histórias dos reis e cavaleiros que andaram por seus salões. Os castelos da Grã-Bretanha. História, mito e lenda. Junte-se a nós nesta jornada fascinante por alguns dos edifícios mais antigos e famosos do mundo. Conheça William Wallace, o grande patriota escocês conhecido como Coração Valente. Qual castelo foi lugar de uma tentativa de voo há 500 anos? E quem era o criado que cuidava do outro trono do rei? A seguir, lendas de fugas extraordinárias, batalhas bárbaras, assassinatos monstruosos e histórias de torneios, cavalaria e romance. Os castelos que dominaram as paisagens da Grã-Bretanha por séculos agora revelam seus segredos sobre a coragem, a beleza e o bizarro. A Escócia, em grande parte de sua história, foi uma nação dividida pela guerra. Hoje ela é pacífica, mas seu interior atesta os conflitos passados. O castelo de Stirling, no centro da Escócia, foi cenário de muitos deles. Mas ele está ligado a um homem, acima de todos. O grande herói escocês William Wallace. Imortalizado no filme Coração Valente, ele lutou e derrotou os ingleses aqui. Stirling é um dos castelos mais poderosos da Europa, um símbolo do espírito da Escócia.
Sobre uma alta montanha vulcânica, ele protegia importantes rotas comerciais e militares. Dizia-se que quem controlava o castelo de Stirling controlava a Escócia. William Wallace, o coração valente do filme de Hollywood, lutou uma das maiores batalhas da Escócia sob as paredes deste castelo. Apesar de Wallace ser mundialmente famoso, pouco se sabe de sua vida antes disso. Mas duas coisas são certas. Ele nunca foi chamado de coração valente e ele não se parecia com Mel Gibson. Mel Gibson mostrou William Wallace como o escocês típico de hoje. O kilt, o cabelo comprido. William Wallace não era nada assim. Então, como ele era? Ele era assim. Este é William Wallace, preparado para a batalha. Wallace liderou a luta pela independência da Escócia do domínio inglês. Em 1297, determinado a recuperar o castelo de Stirling do rei Eduardo I da Inglaterra, ele lutou na Batalha da Ponte Stirling contra o exército inglês com o dobro de homens que o seu. O filme Coração Valente não fez menção ao rio Forth, que passa sob o castelo, ou a ponte sobre ele. Mas tanto o rio quanto a ponte de madeira original foram cruciais para as táticas militares de Wallace. Wallace usou o rio para dividir o exército inglês em duas forças menores. Wallace ficou esperando enquanto o inimigo dava um passo desastroso. Depois que metade dos soldados ingleses cruzaram a ponte, ele deteve os demais, deixando-os presos do outro lado do rio. O tesoureiro do rei inglês, o odiado Hugh de Cressingham, mandou os ingleses cruzarem a ponte para abreviar a guerra e economizar dinheiro. Ele teve um destino horrível ao ser capturado pelos escoceses durante a batalha. A batalha foi uma famosa vitória escocesa sobre os ingleses e fez com que William Wallace ainda seja lembrado 700 anos após sua morte. O nome dele é tão reverenciado que existe um enorme monumento em sua memória perto das muralhas do castelo. Aqui está a estátua dele. O castelo de Stirling já viu sangue e horror, mas também a beleza. Dentro de suas plataformas, há um palácio renascentista construído por um rei escocês para sua rainha francesa. Ele também viu uma das primeiras tentativas do homem de voar. Esse episódio improvável data de 1507, no reinado de Jaime IV da Escócia. Jaime contratou um cientista, John Damian, para tentar transformar metal simples em ouro. Ele não obteve mais sucesso que as pessoas que haviam tentado antes. John Damian era um tipo de um cientista louco. Havia muitos ruídos estranhos no laboratório dele, o que impressionava as pessoas que pensavam que ele estava mesmo fazendo alguma coisa. Não tendo produzido ouro, Damian tentou outro esquema louco para ganhar a aprovação do rei. Ele fez um enorme par de asas usando pedaços de madeira, penas de galinha e cola. Na frente do rei, do embaixador francês e de toda a corte escocesa, Damian alardeou que voaria do castelo de Stirling até a França. Ele subiu na muralha e olhou para o precipício. Depois fez uma reverência ao rei e à sua corte. Ele ficou em pé na muralha e pulou. Por um momento, ele pode ter planado no ar como uma ave de rapina. Mas depois, com a graça e a dignidade de uma pedra, ele voou verticalmente para baixo.
Damien não teve mais sucesso no voo que com a alquimia. Mas ele teve sorte. Um pouso suave sobre um esgoto infecto ao pé da muralha. Os únicos danos, uma asa torta, uma perna quebrada e o orgulho ferido. Ele alegou que não deveria ter usado penas de galinha, pois galinhas não voam mais que alguns metros. Ele argumentou que com penas de águia teria voado até a França. O voo de John Damien é um dos capítulos mais bizarros da história do castelo de Stirling. Mas houve muitos feitos sombrios e infames. Um dos mais vis foi em 1452. O rei escocês Jaime II tinha uma marca de nascença vermelha conhecida como face de fogo. Seu temperamento combinava com ela. Temendo por seu trono, ele convidou seu arqui-inimigo, o Conde de Douglas, para uma conferência de paz no castelo de Stirling. Foi tudo menos isso. O temperamento terrível do rei mostrou ser letal. Depois de comerem juntos, a conferência de paz se tornou um banho de sangue. Jaime esfaqueou o conde e os seguidores do rei o acompanharam. O corpo do conde tinha mais de 20 facadas quando foi levado da sala e jogado por uma janela, caindo sobre o jardim abaixo. Mesmo para os padrões da época, a conduta do rei foi amplamente condenada. Os seguidores do conde ficaram indignados. Eles se vingaram queimando o castelo de Stirling. Mas Jaime, da face de fogo, já tinha partido. Oito séculos de batalhas e mortes violentas. Muitos acreditam que, ao menos uma dessas mortes criou um fantasma que ainda assombra o castelo. Muitos dizem que já o viram ou ouviram. Gary Darcy, o assistente do castelo, estava selando as criptas um dia quando as luzes se apagaram e a escadaria mergulhou na escuridão. Pensei que alguém estava me pregando uma peça. Então eu fiquei no alto da escadaria e tentei ouvir as vozes, para descobrir quem era. Eu não vi nenhuma voz, mas o que eu vi foram passos vindo atrás de mim. Eu tinha checado a torre e sabia que não havia ninguém aqui. Quando os passos chegaram perto das minhas costas, eu me virei e não havia ninguém lá. Os pelos do meu pescoço se arrepiaram e eu senti que havia algo errado. Eu senti uma necessidade, um impulso de correr. Oito séculos de história e de segredos deixaram sua marca no Castelo Stirling, uma das maiores fortalezas da Grã-Bretanha. A corte de Hampton, às margens do rio Tamisa. Este magnífico palácio Tudor, com 1000 quartos, fica a 16 quilômetros do centro de Londres. Construído há quase 500 anos, ele presenciou grandes eventos da história dos reis. Você achará o labirinto mais famoso do mundo aqui, construído em 1690. Mas 150 anos antes, ele era o palácio favorito do rei inglês mais famoso, Henrique VIII, um monarca que se casou 6 vezes e decapitou 2 esposas. Sua quinta esposa foi Catherine Howard. Quando eles se casaram em 1540, Catherine devia ter 15 anos. Henrique tinha 49. Em pouco tempo, Catherine era acusada de ter amantes. O adultério de uma rainha era traição, já que ameaçava a sucessão. Catherine foi presa no palácio e impedida de ver o marido. Um dia, a jovem rainha escapou dos guardas e correu pela galeria para pedir perdão a Henrique.
Mas ela foi rapidamente pega e arrastada para o quarto, esperneando e gritando. Catherine Howard foi julgada por traição. O veredito era certo. Ela fez uma última viagem pelo rio Tâmisa, passando sob uma ponte onde as cabeças cortadas de seus amantes estavam penduradas. Catherine Howard, rainha da Inglaterra, foi decapitada na Torre de Londres em 5 de fevereiro de 1542. Desde então, a galeria por onde ela correu é chamada de Galeria Assombrada. As pessoas geralmente se queixam que nesta galeria sentem muito frio, mesmo no alto verão. As pessoas contam que sentem um cutucão nas costas, viram-se e não veem ninguém. E várias pessoas chegam a desmaiar nesta galeria, ou ficaram sozinhas aqui, e ouviram um choro ou um lamento. E dizem que é o fantasma de Catherine Howard. A corte de Hampton tem jardins fabulosos. Na década de 90, o jardim particular, reservado exclusivamente para reis e rainhas, teve seu esplendor original restaurado. No século XVII, esta terra tinha um papel importante na vida de um dos reis mais famosos da Inglaterra. Em 1642, a Guerra Civil eclodiu na Inglaterra. O rei Carlos I foi capturado e trazido à corte de Hampton. Mas ninguém sabia como tratar um prisioneiro que também era rei. Então, Carlos recebeu um conjunto de apartamentos, recebia visitas, caçava nas florestas próximas e andava pelos jardins. O rei se tornou uma figura tão familiar nos jardins que um dia ele foi para perto da margem do rio. Mais perto e mais perto. Ninguém notou. No Tâmisa, um barco esperava para levar o rei à liberdade. Carlos I havia feito uma das fugas mais fáceis da história. Ao longo dos anos, reis e rainhas remodelaram Hampton a seu estilo. Guilherme II achou que o Palácio de Henrique estava fora de moda. Ele construiu toda uma nova ala em estilo barroco. Hoje em dia, os visitantes podem subir a espetacular escadaria do rei. No topo fica a sala de armas, decorada com milhares delas. No tempo de Guilherme, este novo conjunto de apartamentos reais formava uma sucessão de quartos projetados para controlar o acesso ao rei. As pessoas clamavam para vê-lo, súditos pedindo favores, outros esperando que a proximidade do rei os ajudasse a subir na escala social. Enquanto andavam por estes apartamentos, súditos menos importantes eram triados e dispensados. Aqueles que chegavam à câmara particular tinham permissão de ver o rei. Às vezes, ele concedia favores. E às vezes não. Mas o estranho é que os favorecidos e honrados que conseguiam passar da câmara particular tinham um incrível grau de intimidade com o soberano. Eles podiam até implorar favores na hora de dormir. Você veria o camareiro do rei despí-lo à noite e pô-lo na cama. Ou, se você viesse de manhã, veria o rei sair da cama e ser vestido. Um homem tinha a mais extrema familiaridade com o personagem real. Sir Henry Sidney, conde de Romney, podia pedir favores nos momentos mais delicados. Só ele podia entrar nessa sala, a mais particular de todas.
Para isso, ele ganhava 2.972 dólares por ano. Era o trabalho mais bem pago da corte. O título dele era o criado do banquinho. O criado do banquinho. O homem que servia a todas as necessidades do rei. Edimburgo, a capital e a cidade mais antiga da Escócia, é também um dos lugares mais impressionantes da Europa. Empoleirado em uma rocha sobre esta grande cidade, fica o Castelo de Edimburgo. Esse monumento majestoso está mergulhado em mistérios. Sua história turbulenta espelha a própria história da Escócia. Cheia de atos terríveis, sítios, invasões inimigas, lutas cruéis pelo poder, prisões e assassinatos. Vidas incontáveis foram perdidas lutando por este grande prêmio. Um símbolo do orgulho escocês. O Castelo de Edimburgo também é o local do repouso das honras da Escócia, as joias da coroa escocesa. A história desses tesouros magníficos é tão turbulenta quanto a do castelo. Elas escaparam da guerra, da invasão e da captura pelos ingleses. A coroa, a espada e o cetro foram primeiro usados juntos para a coroação da infante Maria, rainha da Escócia, em 1543. 23 anos depois, Maria, essa figura romântica e enigmática, deu à luz seu único filho aqui. Maria morava a 1,5 quilômetro em Holyrood, o Palácio Real de Edimburgo. Mas, aos 6 meses de gravidez, algo tão terrível aconteceu que ela decidiu que seu filho deveria nascer no Castelo de Edimburgo. Uma noite, o marido de Maria, Lord Darnley, apareceu bêbado nos corredores de Holyrood. Ele e um grupo de nobres invadiram a sala onde Maria jantava com seu secretário, David Rizzio. Em fúria, Darnley acusou Rizzio de ser o pai do filho de Maria. Eles avançaram e o atacaram. Rizzio agarrou a saia da rainha para evitar ser puxado. Uma pistola foi apontada para a barriga da rainha e para seu filho também. Finalmente, eles conseguiram capturar Rizzio. Ele foi arrastado, gritando da sala de jantar até o quarto da rainha e esfaqueado 50, 60 vezes. Maria acreditava que ela e seu filho não nascido corriam perigo mortal. O herdeiro do trono devia ser protegido. O castelo de Edimburgo era mais seguro que Holyrood. Então, para dar à luz, Maria trocou o luxo suntuoso de seu palácio por um quarto humilde no castelo. Talvez Maria tenha escolhido este quartinho como um local seguro para seu confinamento. Ele fica fora do castelo, mas, de certo modo, também dentro, porque você tem que passar por vários quartos para chegar até ele. A possibilidade de homens armados marcharem até lá durante o nascimento era mínima. Em 19 de junho de 1566, Maria deu à luz um menino saudável, Jaime. A sucessão estava garantida e a história escrita, pois em 1603, a rainha Elizabeth da Inglaterra morreu sem herdeiros e Jaime VI da Escócia herdou o trono inglês, tornando-se Jaime I da Inglaterra. O castelo de Edimburgo não foi construído apenas para manter as pessoas do lado de fora, mas também para mantê-las dentro dele. Suas masmorras frias e escuras prenderam criminosos comuns, prisioneiros da Guerra da Independência Americana e franceses capturados nas guerras napoleônicas. Outros prisioneiros tiveram mais sorte. Há 500 anos, o rei Jaime III da Escócia temia que seu irmão Alexandre, duque de Albany, planejasse lhe roubar a coroa. O rei prendeu o duque no castelo.
Ele não poderia ser preso nas masmorras escuras e sórdidas. Isso por ser da nobreza. Na verdade, sendo irmão do monarca, ele ficou confinado nos apartamentos reais aqui no castelo de Edimburgo, com relativo conforto, num ambiente sem luxo, muito parecido com o cômodo onde estamos hoje. E o duque podia comprar mordomias. Um dia ele pediu 2 barris do melhor vinho francês. Mas em vez de vinho, um dos barris continha um aviso de seus simpatizantes e uma rota de fuga. A vida do duque era ameaçada pelo rei. Naquela noite, ele planejou uma fuga ousada. Ele convidou os guardas a tomar vinho e lhe serviu muito dele. Eles estavam tão bêbados que o duque os atacou, os matou e os jogou na enorme lareira, onde eles fritaram em suas armaduras de metal. Enquanto eles cozinhavam em silêncio, o cheiro de carne assada se espalhava pelo castelo, ele pegou a corda e a jogou de lado para descer pela muralha do castelo. O duque mandou seu pajem descer primeiro pela corda. Uma ideia sábia. De repente, Alexandre ouviu um grito abafado e a corda ficou frouxa. Ele percebeu que a corda era muito curta, então ele a puxou, amarrou um lençol nela, alongando a corda e desceu. Na base das grandes e íngremes muralhas do castelo de Edimburgo, o duque encontrou seu pajem, que tinha quebrado a perna. O duque o pôs sobre o ombro e o carregou para a liberdade. O castelo de Edimburgo, esta incrível fortaleza, ainda é o mais poderoso e majestoso símbolo da Escócia. Na extremidade sudoeste da Grã-Bretanha fica a costa dramaticamente irregular da Cornualha. E aqui ficam as ruínas do castelo de Tintagel. Milhares de pessoas de todo o mundo são atraídas por uma lenda até Tintagel. Talvez a Cornualha tenha inspirado mais mitos e lendas que qualquer outra parte da Grã-Bretanha. Mas um deles se destaca. A lenda do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. As lendas arturianas são cheias de romance, coragem, lealdade e do triunfo do bem sobre o mal. Elas inspiraram livros, filmes e musicais. E também inspiraram a construção de um castelo. Na costa norte da Cornualha, o castelo de Tintagel foi construído no lugar onde alguns acreditam que ficava Camelot, do rei Arthur. Disse que Merlin, o mago, feiticeiro e protetor de Arthur, vivia numa caverna sobre Tintagel. Há 800 anos, o conde Ricardo da Cornualha, irmão do rei da Inglaterra, estava tão fascinado com as lendas que construiu seu próprio castelo nestas praias áridas e isoladas. Era uma tarefa impossível para os construtores. Fica no meio de uma encosta. O mestre de obras deve ter dito onde. Eles devem ter tido todo esse trabalho só porque o conde da Cornualha quis poder ficar aqui e dizer: eu estou no lugar onde Arthur, rei da Inglaterra, esteve. Eu sou o herdeiro da lenda. I am heir to the legend. E as lendas contam como Arthur se tornou rei. Foi Merlin, o mago, quem planejou e tramou a tomada do trono por Arthur. Eles encontraram algo estranho. Havia uma pedra enorme e enfiada nela havia uma espada. E estava escrito de um lado da pedra: quem conseguir tirar esta espada da pedra é o verdadeiro rei da Grã-Bretanha. Mas nenhum cavaleiro conseguia puxar a espada da pedra até que finalmente foi a vez de Arthur.
Arthur pegou o cabo e arrancou a espada como se ela saísse de manteiga. Nisso, Merlin apareceu e disse: ajoelhem-se e jurem fidelidade a ele. Então, todos os grandes cavaleiros e barões se ajoelharam e juraram fidelidade a Arthur. Assim, ele subiu ao trono. O conde da Cornualha queria ser visto como o mantenedor das qualidades nobres e cavalheirescas de Arthur. E como herdeiro do grande poderio militar do rei. Segundo as lendas, Arthur lutou em muitas batalhas. Durante uma, a grande espada da pedra foi quebrada. Então Merlin disse a Arthur: você precisa de uma nova espada, venha comigo. E ele levou Arthur até um lago. Lá, quando eles olharam, viram no meio do lago um braço branco emergir, segurando uma espada magnífica. E Merlin disse: ela é sua, vá buscá-la. Arthur entrou num barquinho, remou, pegou a espada da mão e voltou com ela. A nova espada se chamava Excalibur. E enquanto Arthur mantivesse sua bainha mágica perto do corpo, ele não morreria em batalha. Aqui em Tintagel, há evidências de reis que viveram no promontório séculos antes do conde da Cornualha. Esses antigos reis da Bretanha Ocidental criaram mitos para reforçar seu próprio poder e glória. Um entalhe na pedra em Tintagel indica que esses mitos se ligaram às lendas de Arthur. Esta é conhecida como a pegada do rei Arthur. Ela pode nos ajudar a fazer uma ponte entre a lenda e a realidade. Acima e abaixo da costa oeste da Grã-Bretanha, os reis legitimavam seu poder ficando de pé sobre as pegadas de seus antecessores, entalhadas na pedra. O sucessor real de uma linhagem de reis que vai até o passado. Com seus guerreiros enfileirados no platô à frente deles, seu pé na pegada sagrada de seus antepassados, seus ancestrais enterrados no horizonte atrás dele, quem duvidaria do direito desse homem de governar a terra? Através dos séculos, os governantes de Tintagel usaram as lendas arturianas para reforçar seu poder. Mas as histórias de Arthur também encantaram e inspiraram milhões de pessoas. O castelo de Tintagel guarda muitos segredos dessa era de lenda e magia. Tantos que é impossível saber onde a verdade termina e a ficção começa. Arthur, Merlin, Excalibur. Qualquer que seja a combinação entre realidade e lenda, eles ajudaram a inspirar a construção desta nova Camelot, o castelo de Tintagel. Esses grandes castelos da Grã-Bretanha viram muita coisa em sua história rica e sangrenta. Os homens e mulheres que viveram, amaram e conspiraram neles estão mortos há muito tempo. Mas suas histórias fascinantes ainda vivem nos castelos magníficos que eles construíram. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. De que formas os reis medievais podiam perder o poder? Como a lenda do rei Arthur difere da realidade durante a era feudal? Experimente isto. Projete um castelo, crie uma maquete, uma versão em 3D do castelo. Pense num conto, mito ou lenda para acompanhar o castelo. Se você quer aprender mais sobre o que acabou de ver, visite os seguintes sites da internet:
Ao assistir à segunda parte do programa, lembre-se das seguintes perguntas. A meta única das cruzadas unificou os grupos em guerra da Europa? Em que as filosofias medieval e renascentista eram diferentes? A Europa medieval foi devastada pela guerra, mas a violência na Europa finalmente se voltou para o Oriente Médio durante as cruzadas. Os reinos europeus inimigos poderiam se unir por uma causa? Ou as rivalidades iriam atrapalhar? No ano 500 d.C., Roma perdeu o controle de seus territórios. A terra e o poder eram de quem os tomasse. A Idade Média estava a caminho. Os primeiros anos da Idade Média foram uma época terrível para a maioria das pessoas. A violência tornou-se lugar comum, enquanto ondas de invasores varriam a Europa. Do leste vinham os povos germânicos e do norte da África para o sul da Europa, os árabes muçulmanos. E do norte vinham os invasores mais temidos, os vikings da Escandinávia. As pessoas iam até os nobres locais como príncipes, duques e condes em busca de proteção, e as instituições cristãs em busca de esperança. Durante a Idade Média na Europa, a maioria das pessoas eram camponeses que trabalhavam na terra. Mas a terra não era deles. Ela pertencia aos nobres que geralmente viviam perto, em casas grandes. Os nobres ficavam com grande parte da colheita dos camponeses. Em compensação, eles permitiam que os camponeses ficassem com parte dos alimentos que produziam e ofereciam proteção contra invasores e exércitos rivais. Os nobres construíram castelos, faziam cumprir a lei, coletavam impostos e defendiam as terras à sua volta com soldados contratados. Os soldados mais hábeis eram cavaleiros que dedicavam suas vidas ao combate, a um código de comportamento chamado cavalheirismo e ao serviço de seus senhores. Com o tempo, reis surgiram e começaram a construir nações-estado que governavam com mão de ferro. Com o tempo, os nobres reconheceram a autoridade desses reis. A outra grande autoridade da Europa medieval era a Igreja Católica. Os papas exerciam autoridade extrema sobre a igreja, mas declararam que os reis tinham o dever religioso de obedecê-los também. Às vezes, os reis e a igreja se confrontavam sobre questões de poder. Geralmente, reis rivais batalhavam entre si. Em 1095, o Papa Urbano II achou um inimigo comum para unir a Europa. Com o grito de guerra, Deus o quer, Urbano II declarou guerra santa contra os turcos muçulmanos que ocupavam a Terra Santa, no Oriente Médio. Nessa região ficavam Jerusalém, cidade sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus. Com a campanha de Urbano, ela se tornou o centro de uma guerra religiosa. As cruzadas haviam começado. Entre 1096 e 1291, várias ondas de cavaleiros e soldados cristãos da Europa lançaram expedições militares para tomar a Terra Santa dos muçulmanos. Milhares de cristãos, muçulmanos e judeus morreram lutando. Pessoas inocentes e soldados sofreram perdas horríveis. Apesar de conseguirem capturar Jerusalém e outros locais sagrados, os cruzados não podiam mantê-los. Em 1291, quando a última fortaleza cristã de Acre caiu, as cruzadas finalmente chegaram ao fim. Pegue sua espada e seu cavalo, porque Discovery na Escola vai esmiuçar a Era dos Reis em O Sistema Feudal, Castelos em Guerra. Pegue sua espada e seu cavalo, porque Discovery na Escola vai esmiuçar a Era dos Reis em O Sistema Feudal, Castelos em Guerra. Primeiro, vamos ver como a queda do Império Romano levou ao caos e à criação de uma nova estrutura social em A Ascensão do Feudalismo. Depois, vamos explorar os salões frios e assombrados de algumas das fortalezas mais famosas do Reino Unido em Segredos dos Castelos da Grã-Bretanha. A seguir, vamos assistir papas, reis e doenças transformarem um continente em Europa medieval e renascentista.
Finalmente, vamos avançar pela Idade Média e redescobrir a beleza das culturas romana e grega em O Início da Europa Moderna. E atenção às perguntas, atividades e fontes da pesquisa no final de cada segmento. Reis, castelos e Camelot. A seguir. Discovery na escola. Ao assistir à primeira parte deste programa, lembre-se destas perguntas. Você sabia? Em 1212 começou a Cruzada das Crianças. Crianças francesas e alemãs lutaram para retomar a Terra Santa, esperando ter sucesso onde os mais velhos haviam falhado. Infelizmente, eles fracassaram e muitos perderam suas vidas ou foram traídos por adultos inescrupulosos. Experimente isto. Faça a cronologia dos eventos das cruzadas. Enquanto a Idade Média terminava, uma nova era florescia. A redescoberta dos escritos e da arte grega e romana antiga começou a transformar a cultura europeia. O Renascimento começava. A Idade Moderna da Europa tem suas origens na Renascença, uma época de notável renascimento cultural. O Renascimento ocorreu na Europa entre 1350 e 1600. Esse movimento começou quando os escritos e a arte dos antigos gregos e romanos foram redescobertos. Estudiosos europeus viam o tempo antes da Renascença, chamado de Idade Média, como uma era obscura e retrógrada. Os pensadores medievais se concentraram em questões religiosas, como a teologia, o estudo, a prática e a experiência da fé religiosa. Mas durante o Renascimento, o novo aprendizado inspirado pelos trabalhos dos antigos gregos e romanos levou os estudiosos a mudar a atenção dos céus e de Deus para a terra e os humanos. Os pensadores renascentistas promoviam 3 ideias: o humanismo, o individualismo e o secularismo. O humanismo enfatizava um retorno ao estudo clássico das capacidades humanas. Pegue sua espada e seu cavalo, porque Discovery na escola vai esmiuçar a Era dos Reis em O Sistema Feudal, Castelos em Guerra. Primeiro, vamos ver como a queda do Império Romano levou ao caos e à criação de uma nova estrutura social em A Ascensão do Feudalismo. Depois, vamos explorar os salões frios e assombrados de algumas das fortalezas mais famosas do Reino Unido em Segredos dos Castelos da Grã-Bretanha. A seguir, vamos assistir papas, reis e doenças transformarem um continente em Europa medieval e renascentista. Finalmente, vamos avançar pela Idade Média e redescobrir a beleza das culturas romana e grega em O Início da Europa Moderna. E atenção às perguntas, atividades e fontes da pesquisa no final de cada segmento. Reis, castelos e Camelot. A seguir. Discovery na escola. Ao assistir à primeira parte deste programa, lembre-se destas perguntas. De que modos os reis medievais podiam perder seu poder? Em que a lenda do rei Arthur difere da realidade durante a Era Feudal? A vida na Europa Ocidental durante a Idade Média era uma luta constante e geralmente era curta. A maioria das pessoas dependia da proteção dos reis e senhores locais e tinha poucas chances de melhorar sua vida. E outras permanecendo católicas.
O Renascimento também deu origem a grandes viagens de descobrimento. Novos avanços na navegação e mapeamento ajudaram os europeus a explorar o mundo como nunca antes. Em 1492, Cristóvão Colombo começou uma série de expedições espanholas que o levaram, e a muitos outros europeus, à América do Norte. Essas viagens levaram a Europa a estabelecer colônias nas Américas e rotas de comércio que trouxeram riqueza para as potências europeias. O Renascimento também originou avanços na ciência. Os astrônomos Copérnico e Galileu usaram a ideia renascentista de experimentação científica para discutir contra a alegação da Igreja de que a Terra seria o centro do universo. E pensadores renascentistas fizeram avanços em outros campos, incluindo a política. Muitas décadas depois, pensadores como Voltaire se basearam nisso para criar um movimento intelectual chamado de Iluminismo. Esse movimento celebrava a razão humana, promovia a tolerância religiosa e desencorajava a tirania do governo. Pensadores iluministas acreditavam que o governo deveria promover os direitos e a liberdade do povo e trabalhar para resolver os problemas da sociedade. Essas ideias levaram os colonos da América do Norte a se separarem da Inglaterra. E a estabelecer as próprias nações. Todas essas ideias e movimentos religiosos, mudanças políticas e sociais ajudaram a dar forma ao mundo em que vivemos hoje. E todos eles têm origem no Renascimento. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. A meta comum das cruzadas unificou os grupos em guerra na Europa? Qual a diferença entre as filosofias medievais e renascentistas? Tente isto. Imagine que você é uma das pessoas de quem acabamos de falar ou alguém do Renascimento e apresente à classe uma lista de realizações. Esperamos que você tenha gostado desta jornada de Discovery na escola pela Idade Média e o Renascimento. Se você quiser saber mais sobre o que viu, veja os seguintes sites da internet. Versão brasileira. Clone.